nunca leram nada a respeito de desenvolvimento mobile, se situarem, tá? Quem chegou depois, só estou esclarecendo uma dúvida de um colega que eu achei legal trazer. Então, um cenário geral assim do desenvolvimento mobile. Quando começamos a falar de smartphones, quando a gente começou a ter sistemas operacionais próprios nos mobiles, ao invés de você ter simplesmente um software que agia como sistema operacional, mas tinha capacidades muito limitadas, então a partir do momento que a gente passou a ter o Symbian lá no Nokia, o Android, o iOS, o Windows Phone, dentre outros aí que acabaram não embarcando, surgiu um novo problema que é como eu vou desenvolver aplicativos para diferentes sistemas, né? Para diferentes fabricantes, para diferentes fornecedores. Então, inicialmente, a gente tinha só como alternativa o desenvolvimento de aplicativos nativos. O que é desenvolver um aplicativo nativo? Eu vou escolher uma linguagem, uma plataforma, em muitos casos só tem uma para escolher, que é específica para aquele smartphone, para aquele fabricante, para aquele celular. Então você tinha algumas coisas muito específicas lá da Nokia para o Symbian. Você tinha no Android o Java, dentro do Android Studio. Você tinha dentro do iOS o Objective-C, que acho que nem existe mais o Objective-C. E era o que você tinha, sim, basicamente. Para o Windows Phone, você tinha as coisas da Microsoft lá, beleza, maravilha, que joia, que legal. O que isso gerava? Isso gerava o seguinte: uma desenvolvedora pequena acabava desenvolvendo só para um perfil de smartphone. Então o cara escolhia, ó, vou fazer só para Android, eu vou fazer só para iOS, só para Windows Phone. Porque é caro, velho. Imagina você ter que pagar 2 programadores para desenvolver duas aplicações nativas, né? Dava um trabalho lascado. Inclusive, não sei se todos pegaram essa época, mas era extremamente comum a gente ter aplicativos que só existiam no iOS ou só existiam no Android e nunca iam para outra plataforma. Por que nunca iam para outra plataforma? Custo de desenvolvimento e manutenção depois, né? Não adianta eu lançar uma versão agora e depois não dar sequência. Enfim, esse era o cenário que a gente tinha. Surgiu como promessa duas coisas interessantes: as aplicações híbridas e os WPAs, os Web Apps, por falta de definição melhor. O que era cada uma dessas coisas? Uma aplicação híbrida, ela é desenvolvida numa linguagem X qualquer, numa linguagem qualquer, existem algumas alternativas aí, e isso que é desenvolvido numa linguagem qualquer, depois é compilado para, vou falar só do mundo de hoje em dia, né? Para Android e para iOS. Então você escreve o código de uma forma só e depois você gera o APK lá do Android e o do iOS eu nem sei como chama o executável dele. Isso é desenvolvimento híbrido. E também surgiu o desenvolvimento web. Legal. O que o web prometia? Olha, você vai desenvolver uma página web simples, bacana, simpática, pensando em mobile, e depois a gente vai encapsular isso aí e vai transformar em um aplicativo para celular. Beleza. O que que o nativo, o desenvolvimento nativo te dá que o híbrido não dá? Minha mulher do Google está ouvindo tudo que eu estou falando aqui. O que o nativo te dá que nem o híbrido e nem o web te dão? Um acesso muito mais profundo a sistema operacional. Então, assim, a melhor das soluções, com um caminhão de dinheiro, seria, se possível, a gente fazer aplicativo nativo para tudo. Então, você ter, olha que lindo que seria na tua empresa, ter uma equipe iOS, uma equipe Android, maravilha, show, todo mundo acessando feature de SEO, fazendo gestão de energia, puta, ia ser sucesso. Só que não é segredo para ninguém que isso custa caro. Por que o WPA, que era uma promessa muito grande há 2 anos atrás, mais ou menos, não rolou muito bem? Por duas razões. Exigir conectividade do usuário e a gente vive num país que, apesar de hoje ser muito comum, todo mundo tem internet o tempo inteiro, não é uma realidade default, né? Não é isso que se tem como experiência padrão. E baixo acesso a níveis de SEO, claro, como sempre, e uma experiência meio. Não tem uma explicação muito técnica para isso. Uma experiência. Nunca ficava excelente. Com os híbridos, a gente tem um pouquinho de cada mundo. Então,
quais são os grandes players aí híbridos hoje? Vou falar dos grandes só, né? Do realmente linha de frente. React Native e Flutter. São basicamente os dois caminhos híbridos para seguir. Então, cara, tem o Xamarin, tem o Ionic, mas você sabe que eles estão perdendo espaço, viu, Gustavo? Vocês conhecem meu perfil, né? Vocês sabem que eu não sento além em nenhuma linguagem, em nenhuma plataforma, porque eu acho que tem espaço para todo mundo. Mas até faltou eu justificar a dúvida do colega, eu entendi que era mais no sentido de quem está entrando agora no mercado. Então, eu nunca iria para Xamarin agora, eu nunca iria para Ionic de jeito nenhum. Então, estou falando do André, tá, agora. Vamos pensar em React Native e vamos pensar em Flutter. Qual é a diferença básica entre eles? React Native, você vai encontrar lá algumas estruturas muito parecidas com JavaScript. Na verdade, um JavaScript. Muito bacana para quem já conhece JavaScript, para quem já desenvolve web. É show, cara. É show mesmo. E o que você vai encontrar com Flutter? Você vai encontrar uma linguagenzinha chamada Dart, que ela é muito parecida com quase todas as linguagens que você deve ter visto. Com C, com Java, tem as mesmas carinhas. Ela tem orientação a objetos, mas assim, é tudo que você está acostumado. Como elas performam? O Flutter, ele performa no smartphone, se a gente estiver falando de tarefas específicas, de um nível mais baixo, de SO, de processamento, ele performa um pouco melhor que o React Native. Mas é assim, é um performar absurdo. Bicho, se você estiver fazendo um programinha de cadastro de cliente, você não vai ter diferença nenhuma de performance. Vai ser a mesma coisa. Você vai começar a notar essas diferenças quando você fizer muitas chamadas para recursos de hardware, para esse tipo de coisa, ou processamento mais pesado. Então, para o arroz com feijão, as duas estão mais ou menos na mesma. E por que, então, que ambas têm uma fatia muito grande do mercado? Quem que está por trás do Flutter hoje em dia? O Google. E quem que está por trás do React hoje em dia? O Facebook. Ou seja, duas empresas extremamente grandes motivando aí o mercado de desenvolvimento. Então, o que você tem que pensar? É uma dúvida simples que o colega mandou, que eu achei o máximo, mas eu acho muito foda, muito legal a gente poder começar a nossa aula assim, começar a nossa aula falando de mercado e de próximos passos aí para vocês como profissionais, inclusive para quem está procurando uma colocação no mercado. Então, o que você tem que pensar? Se eu for desenvolver para Android ou para iOS, tem espaço para mim como desenvolvedor nativo? Tem espaço para você como desenvolvedor nativo. Onde? Em empresas que desenvolvam apps nativos. Simples assim. Ah, professor, é um caminho a seguir? É um suicídio de carreira? Cara, com certeza é um caminho a seguir, não é um suicídio de carreira. Você está trilhando um caminho diferente do cara do híbrido. Provavelmente, se você escolher um Flutter ou um React, você vai encontrar. Vou tomar muito cuidado com isso que eu vou falar, tá? Mais oportunidades? Em teoria, sim. Por quê? Porque hoje em dia uma startup vai desenvolver lá um aplicativo para o serviço que eles prestam. Provavelmente eles vão querer atingir iOS e Android com o menor custo possível. E quem faz isso é o híbrido. Não é o nativo. Então tem muito espaço. Citei startup como um exemplo, mas tem bastante espaço. Onde que está muito aquecido o mercado de desenvolvimento mobile? Não só no Brasil. No Brasil e no mundo. Então, tanto para quem pensa em desenvolver, em trabalhar de casa do Brasil para empresas de outros lugares, ou para quem pensa em vazar daqui e uma carreira internacional, é legal pensar nessas coisas. Eu, André, se eu fosse começar a estudar hoje, André, iria pelo Flutter. Mas tem uma justificativa e não é uma justificativa técnica, tá? Pessoal do React, não fique chateado comigo. Não é uma justificativa técnica, não é nossa, o Flutter é melhor, no detalhe da performance. Não é nada disso. Qual que é a minha trilha de desenvolvedor? O que eu aprendi? Eu foquei no C, Java.
Aí eu... Python, 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 a vida inteira. Quando eu olho para um Dart, ele tem uma carinha que eu já estou acostumado e ele tem processos, ele tem lógicas com as quais eu já estou acostumado. Apesar do Leandro ter tirado com a minha cara aqui, falado que nem eu gosto do JS, cara, quando eu fui me formando como desenvolvedor, quando eu estava na faculdade, no técnico, o JavaScript ele ainda era só um suporte ao HTML, ele não era esse monstro poderoso que ele é hoje. E eu nunca dei a devida atenção ao JavaScript. Então, eu não tenho um histórico de desenvolvedor web, como muitos colegas têm, né? Até por uma questão de geração. E eu não tenho histórico de JavaScript, HTML, CSS. Eu sei o que eu preciso para fazer meu arroz com feijão só. Então, para mim, é um caminho mais natural ir pelo React. Se eu fosse você, pessoa que está pensando agora o que você faz, eu diria o seguinte: aponta para qualquer um dos dois e vai, e aprende, faz um curso, estuda e vai. Porque a transição não é um bicho de sete cabeças, tá bom? Espero então ter tirado a dúvida ou colocado mais dúvidas na cabeça de quem me enviou a mensagem, quem perguntou. Achei que foi uma dúvida muito legal. Inclusive, eu fico feliz quando vocês trazem essas discussões para o âmbito da nossa aula, porque, em essência, é uma aula de programação, né? E é legal a gente falar de como está o mercado, o que a gente deve fazer, o que a gente deve escolher. Eu sei que a gente escuta falar muito, estude isso que é a linguagem do momento, estude aquilo que é a linguagem do momento, estude aquilo que é a linguagem do momento. Cara, minha sugestão sempre é, estude qualquer coisa, mas estude de cabo a rabo. Porque aí sim você vai conseguir trabalhar com esse troço. Programador que fica pulando de galho em galho, meu, encontra dificuldades aí de mercado. Tá bom? Essa dúvida esclarecida, eu vou falar de dois assuntos rapidinhos. Pelo amor de Deus, já deixa o Eclipse abrindo aí, que hoje eu quero desenvolver bastante código das nossas interfaces gráficas, mas só tirar dois assuntos da frente. Assunto número 1. Semana passada eu falei que a Ford traria uma oportunidade e tive uma reunião semana passada. Vão trazer sim, gente. Eu não só não tenho 100% de detalhes da vaga, como eu pedi para uma pessoa da Ford vir conversar com a gente. Estou tentando agendar para a semana que vem para minha aula, para não ocupar a aula de outro professor. 15 minutinhos só ali. Mas vai rolar oferta aí de vaga de estágio, tá bom? Então, essa é a hora aí de dar aquele tapa no currículo. Essa pergunta do Flutter e na verdade, do mercado de desenvolvimento foi bem-vinda. Essa é a hora de dar essa sacudida, porque os caras estão tão afim mesmo, viu? Eles estão afim mesmo, tá? A vaga, só esclarecendo, não está sendo aberta para vocês. Ela está sendo aberta, ponto, mas eles querem convidá-los especificamente também, porque eles gostaram do que viram até agora. Então, vou tentar agendar isso para a semana que vem. E por falar em semana que vem, precisamos falar sobre o challenge rapidamente. Então, qual que é a próxima etapa do challenge? Nós fazermos uma mentoria onde vocês mostrem os wireframes do sistema de vocês, os mockups do sistema de vocês. Professor, o que é um wireframe? Então, vocês propuseram lá na primeira mentoria um serviço XPTO qualquer, uma solução XPTO qualquer aí de vocês. Alguns prometeram soluções de software, outros prometeram soluções de hardware, mas vocês tiveram ideias. E o pessoal da Ford gostou do que eu vi, interagiu, bacana, legal. O que a gente precisa para a nossa próxima mentoria? Eles entenderem como isso vai ser consumido, esse serviço. Então, vamos exemplificar que o teu grupo falou assim, olha, o que a gente vai fazer, Ford, é um aplicativo que faz ABCD. Puta, legal, show de bola. Como é esse aplicativo? Que carinha ele tem? Como ele funciona? Então, para a nossa próxima mentoria, a gente tem que estar com essas telinhas navegáveis aí prontas, não programadas necessariamente. Na verdade, não programadas, ponto final. Mas para a gente entender o fluxo, olha, meu aplicativo é assim, o usuário vai nessa tela ter essa informação, assim, assim, assado. Tem um monte de serviços que fazem isso. Marvel App é um deles, é free, você consegue montar lá a carinha das suas telinhas. Essa é a nossa próxima etapa. Grupos que falaram assim, nossa, Andrezão, a gente vai fazer solução de hardware e não de software, também vai ter mockup aí para apresentar
como que vai ser a interação do usuário com o teu produto. Então, semana que vem, já está agendado aqui entre nós, dia 17, ok? Dia 17, vamos ter reunião dos grupos. Eu vou conversar grupo por grupo para ver em que pé está e vamos ter aí a confecção desses wireframes, tá bom? Dia 17, então, entre nós aqui. Legal? Grupos que nem se conversaram durante as férias, essa é a hora de se conversarem e dar esse pontapé. Ufa! A sessão de recados da paróquia hoje foi longa. Falamos de mercado de desenvolvimento, falamos aí de oportunidade de vaga de estágio e falamos do próxima etapa do nosso challenge. Finalmente vamos falar agora do nosso querido Java e vamos começar a falar de interfaces gráficas. Deixa eu compartilhar a telinha da minha VM. Espera aí. Fechar esse monte de classe que está aberta aqui para não confundir. E vamos lá. Peraí, pronto. Senhor, acho que caiu alguma coisa na frente da sua webcam, hein? Opa, caiu a abinha dela. Obrigado. Nada. Ela tem um flapzinho assim para fechar e foi caindo. Muito bem, amiguinhos. Então, o que a gente vai querer fazer hoje juntos aqui? A gente vai querer desenhar, a gente vai querer montar a nossa primeira interface gráfica. Aula passada eu já dei uma introdução nesse tópico, mas entendam o seguinte, quando a gente fala de... Deixa eu abrir o Paint aqui rapidinho. Quando a gente fala de desenvolvimento de um serviço maior, geralmente eu tenho um back-end, onde roda o meu serviço. Então, o que é o back-end? É onde eu fui lá, feliz e contente, programei bastante e tá a parte do meu processamento, do meu sistema tá aqui, geralmente rodando num servidor. E quando eu tenho um serviço grande, eu coloco algum tipo de interface para o usuário para conversar com esse meu back-end. Então, essa interface, ela pode ser uma página web, feita em HTML, JS, PHP, o que quer que seja. Eu posso ter nesse meu front-end um aplicativo mobile, que vai mandar as coisas lá para o meu servidor, ou eu posso ter, por exemplo, um aplicativo desktop. Vocês devem ter notado, imagino eu, como são aí futuros desenvolvedores muito conscientes aí, vocês devem ter notado o quê? Que cada vez mais as aplicações desktop, elas têm perdido espaço. A gente até conversou sobre isso semana passada. Quer ver só? Se eu quiser baixar, por exemplo, ó, o uTorrent, para baixar aplicações de Linux só, nada pirata. Mas se eu quiser baixar o uTorrent, olha que loucura, ó. Eles têm agora uma versão web. Você até baixa um clientezinho para a tua máquina, mas ele vai rodar web. Eles têm a versão desktop? Tem, mas ela está morrendo. E isso está acontecendo com muitos serviços. Então, é cada vez menos comum você escrever o código a lógica, a sua solução em uma linguagem e o front na mesma linguagem e tudo aqui para rodar na máquina local. Porém, apesar disso ser cada vez mais incomum, é importante a gente aprender como faz, tá? Então, hoje nós vamos aprender como faz, vamos começar a aprender. Vamos criar um projetinho novo aí no Eclipse. Vamos chamar esse projetinho de interfaces gráficas. Eu não vou perder o tempo de vocês mostrando tipo, como desenha bolinha na tela, essas coisas. Acho que isso é o de menos. Isso eu posso entregar para vocês num PDF, ou como conteúdo extra, ou em algum momento livre. Vamos pensar realmente em a gente fazer telinhas, janelinhas e tudo mais. Então, ó, nós vamos fazer o seguinte. Aqui nesse projeto que a gente criou agora, vamos criar uma classe que a gente vai chamar de... Eu não vou nem criar um package para ela. Vamos chamar de test view. Ó, test view. E vamos colocar uma main
nessa classezinha, tá? De novo, só para a gente começar a nossa brincadeira. Então, criei um projeto, nem criei um pacote, gerei no pacote padrão. E vamos criar aí um teste view. Beleza? Legal, então. Agora que a gente fez isso aqui, vamos imaginar justamente que a gente quer criar uma nova janela. Se fosse lá nos primórdios dos tempos, das linguagens Cs, dos passados remotos, pô, cara, eu teria que, para desenhar uma janela dessa aqui, ó, mandar o meu código printar pixel por pixel na tela do meu computador. Então, olha, esse pixelzinho aqui eu quero em cinza, esse aqui não sei o quê, esse aqui em roxo, esse em preto. Cara, um por um da tela inteira. Vocês podem imaginar que isso era um trabalho lascado e vocês podem imaginar que era uma época muito mais limitada. Aqui, como a gente está trabalhando com a linguagem de alto nível, eu já tenho implementações prontas para algumas coisas padrão, como, por exemplo, para uma janela. Existe aqui na documentação do Java, se a gente jogar aqui, ó, Java JFrame, quer ver, ó? Vamos pegar direto na documentação. Ó, existe dentro já do JDK uma classe chamada JFrame. O que essa classe chamada JFrame é? O que ela faz? Ela é uma janela que ela tem uma barra de título com os botões aqui de minimizar, maximizar ou restaurar, né? E fechar. Isso já está pronto para a gente. E como a gente aprendeu lá no primeiro semestre, se já está pronto, a gente só precisa estender, só precisa herdar. Então eu vou dizer que a minha classe que eu estou criando agora, ela extends um JFrame. E, evidentemente, ele vai ficar com erro, porque não foi importado, isso a gente já discutiu bastante. Vou importar essa criança aqui, ó. Importei, maravilha, que joia, que legal. Como que eu vejo se esse cara está funcionando, né? O que eu posso fazer para ele funcionar? Primeira coisa que eu vou fazer aqui rapidamente é criar um construtor para minha classe, ó. Public test view. E eu só vou colocar uma instrução aqui dentro. Eu vou chamar o construtor do JFrame, que é a minha classe Py. E se eu espiar um pouquinho aqui a documentação, eu vou descobrir o seguinte, ó, que o construtor dele, que o construtor desse cara, ele aceita um textinho. E esse textinho que ele recebe aqui é o título da janela. Olha que construtor legal. Ele vai criar uma nova janela, um novo JFrame, que está invisível e que tenha um título qualquer que eu vou dar aqui. Então, eu vou chamar esse construtor e dar um título, nova janelinha. Bacana. Como que eu coloco esse cara para rodar? Eu gerei uma main aqui, só para que hoje a gente entenda, ao longo da aula de hoje, né, como que a gente trabalha com janelas. Então, nessa main mesmo que eu criei aqui embaixo, ó, dentro da minha classe, né, eu vou criar um objeto. Test view, janela igual new test view. E eu vou colocar essa janela com a visibilidade, já que a documentação lá me falou que ele começa invisível, ó, eu vou começar ela com a visibilidade como verdadeira, como true. Então, olha o que eu fiz. Eu herdei de um JFrame, que é uma janelinha pré-pronta que tem no pacote do Java, no Java Xwing. Eu criei um objetinho desse tipo e eu disse que ele deve ficar visível como true. Vamos ver o que rola se eu mandar rodar esse cara aqui. Olha que simpático, ó. Não sei se vocês conseguem ver aí pelo compartilhamento, mas aqui no canto superior esquerdo da minha tela, aqui, ó, no cantinho,
Ele criou uma janela que não tem altura e nem largura, ó, os botões estão todos sobrepostos. Se eu clicar aqui em aumentar, olha que bonito. O título da minha nova janelinha, um ícone padrão, que por enquanto ele pegou o ícone do Java, o minimizar, o maximizar e o fechar, que mesmo sem eu ter programado nada, ó, estão funcionando. Tá vendo? Ó, estão funcionando e o fechar também está funcionando. Até esse ponto, tudo bem? Vocês estão acompanhando? Alguém teve dificuldade aí para fazer a janelinha aparecer? Ô, Start professor, apenas. Diga aí. só para uma dúvida que eu não tô lembrando, para que serve esse Public Test View mesmo, esse que tá com nova janelinha? Eu esqueci para que serve ele. Esse aqui? O de baixo. Esse aqui? Não, o que tá Public Test View, super nova janelinha. Eu esqueci Ah, qual que é a esse cara função aqui? dele. Esse cara aqui, ó, ele é o construtor da minha classe. Então, o construtor, lembra, é aquele método que na hora que eu criar um objetinho novo aqui embaixo, esse aqui é o método que vai ser executado primeiro. O que que eu coloquei dentro desse meu construtor? Eu estou chamando aqui o construtor da minha classe Py, que é o JFrame. Aí você vai se perguntar, por que que eu estou fazendo isso, não é? Porque o construtor da classe Py, ó, ele constrói um novo frame. Ele faz isso para mim já, o construtor da minha classe Py. Então eu escrevi super. Por que que aqui dentro eu escrevi uma nova janelinha aqui, ó? Porque eu li na documentação que se eu chamar o construtor da minha classe Py e passar para ele uma string, essa string aqui vai ser o título da minha janelinha. Então, ó. Ah, tá, ok, entendi. Então, por que que essa mágica aconteceu? Porque quando eu passei aqui pela linha 10, eu criei um novo objeto, que é do tipo TestView, portanto, eu estou rodando esse construtor e o que tem dentro dele, o construtor da classe Py, que faz o quê? Além de desenhar essa janelinha, dá um título para ela. O que que eu faço depois? Eu deixo essa janelinha visível. Olha o que acontece se eu ocultasse essa linha aqui, ó, do set visible. Ó. Ih, caramba, meu projeto tá rodando, ó, não vi nada, ó. Ih, caramba. Justamente porque eu não deixei minha janela visível. Beleza? Ah, entendi, ó, entendi. Eu tinha esquecido desse construtor. Não, tamo junto. Fiquei um mês Vão sem tirando ver, as dúvidas acabou, aí. acabei esquecendo. É isso aí. Vamos tirando as Valeu, dúvidas à professor. medida que aparecerem. Professor, Diga aí. você pode explicar de novo o super? Posso. Vamos lá então, ó. Para explicar de novo o super, eu só vou voltar um passo atrás para garantir que vocês entendam mesmo. Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou criar duas classes aqui, gente, mas não criem, tá? Para não melar o projeto inteiro, ó. Classe pai e classe filha. Então, ó, eu tenho minha classe pai aqui, beleza? Imagina que eu cheguei nela e falei assim, olha, o construtor dessa classe, ele vai fazer o seguinte, ele vai exibir um JOption pane, uma janelinha daquelas de exibição. Ele vai exibir uma janelinha dizendo assim, eita, esse é o construtor da classe pai, tá bom? E aí ela, deixa eu só importar esse cara aqui, prontinho. E aí ela pode ter lá um monte de atributo, um monte de método, aí não interessa o restante. Mas ela tem esse construtor. Legal. Se eu venho aqui na classe filha e dou um extends, o que que esse extend significa? Que a minha classe está herdando da classe pai. Beleza, isso aí vocês se lembram, vocês estão até se perguntando por que que eu estou repetindo essas coisas. Eu estou repetindo essas coisas porque a regra da herança, ela me diz o seguinte, que quando eu faço uma herança, ó, quando eu faço uma herança, a classe filha herda da classe pai tudo aquilo que não for privado e tudo aquilo que não for construtor. Então eu vou criar um outro método aqui, por exemplo, ó, public void diz tchau. Uma mensagem aqui, tchau.
Então, o que acontece com a minha classe filha? Quando eu dei esse extends, se eu vier aqui na minha classe filha e fizer assim, ó, para enxergar o que tem nela, tá vendo que aparece o meu método diz-tchau? Ó, que legal. Por que ele aparece? Porque ele foi herdado da classe pai. Mas olha que loucura. Quando eu dei o this aqui, ele não está enxergando como herdado da classe pai nem o construtor, nem aquele atributo teste que eu criei lá, ó. Por que ele não enxerga? O atributo ele não enxerga porque ele é privado. E o construtor ele não enxerga porque é construtor. O que isso quer dizer na prática? Filha. O que isso quer dizer na prática? Ó, eu vou criar uma main aqui rapidinho. Public static void main string args. Ó, na prática, que se eu vier aqui criar um objeto, classe filha, objeto igual new, classe filha, ó, se eu fizer isso aqui, criar esse objeto, você vai perceber que se eu executar esse programa, olha que simpático. Ele está executando aqui o construtor da classe pai, tá vendo? O eita. Ó. Ele está executando. Só que eu não consigo convocar esse construtor, ó, da forma que eu quero. Então, se por acaso, na hora que eu estiver programando, eu falar assim, poxa vida, eu sinto a necessidade de manualmente chamar o meu construtor da classe pai, eu vou escrever simplesmente super. Se eu tiver a necessidade de acessar algum método que existe na classe pai, eu vou escrever super ponto. Beleza? Agora que a gente deu essa volta no passado, vamos olhar para o que a gente está fazendo hoje. Ó. Eu estou criando uma classe filha, que é a TestView. Ela é filha de um JFrame, que é uma classe que não fomos nós que escrevemos, é uma classe que ela veio por padrão no Java. Por que aqui eu estou chamando esse super aqui, ó, na unha? Porque se eu olhar na documentação, olha quantos construtores o JFrame aceita. Ele aceita um vazio, ele aceita um que recebe um objeto do tipo Graphics Configuration, ele aceita um que recebe um texto como título, e ele tem um que recebe um título e um Graphics Configuration. Ou seja, tem 4 construtores aqui para escolher. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou escrevendo esse super aqui para ele entender, olha, eu estou falando com a classe pai. Beleza, o que você quer da classe pai? Se tivesse super ponto alguma coisa, ele ia imaginar que eu queria um desses métodos aqui da classe pai. Não é um caso. Como tem super e abrir parênteses, ele fala, ah, André, você está querendo usar um desses construtores aqui da sua classe pai. Você quer o construtor que simplesmente cria um JFrame vazio, portanto você não vai passar nada aqui. Você quer um construtor que cria uma janela vazia e recebe as configurações gráficas para determinado tipo de tela, beleza. Você quer o construtor que recebe um título ou as duas coisas? Vamos ver o que eu passei lá, ó. Eu passei um texto. Então eu estou convocando esse construtor aqui da classe pai. Fez mais sentido agora ou não? Agora fez sentido, sim. Obrigado. Tamo junto. O que vocês não forem lembrando, gente, vão perguntando, tá? Para vocês não ficarem perdidos aí. Então, vamos fazer algumas anotações rápidas aqui no nosso código até esse momento, ó. Essa classe representa nossa janela gráfica. Para isso, estamos herdando da classe JFrame, que é uma classe existente na biblioteca Java e é responsável por criar janelas com barra de título
e botões de maximizar, minimizar e fechar. Legal a pergunta aqui do Matheus. O Matheus pergunta assim: professor, esse super eu poderia criar em outra classe ou tem que ser na mesma que tem a criação da janela? Esse super específico aqui, ó, como ele está se referindo ao JFrame, que é o papai dele, eu vou precisar colocar dentro desta janelinha que eu estou criando. Pensa sempre, Matheus, que o super está falando com o papai. Então, ele sempre vai estar escrito onde? No filhinho. Se ele está falando com o papai, ele vai estar sempre no filhinho. Nesse caso aqui, como essa classe inteira representa a minha janela, e ela é filhinha do JFrame. Ah, legal. Ó. O Luiz Felipe mandou uma dúvida bacana também. Por que o JFrame precisa estender e o JOptionPane não precisa? Puta, uma dúvida ó, de alto nível, muito legal. Nesse caso aqui, o que eu quero é que a janelinha que eu estou criando agora também seja do tipo JFrame. Mas por que eu quero isso? Porque eu vou customizar a minha janela. Eu vou colocar dentro dela quantos botões eu quiser, quantas caixas de texto eu quiser e assim por diante. Qual é o trabalho que eu não quero ter que ter? Eu não quero ter que ter o trabalho de desenhar esse espaço cinza aqui para o cara poder colocar os objetos, aqui esse título, esse trabalho eu quero me poupar. Para me poupar, eu herdo de uma classe que já faz isso para mim por padrão, e aí depois eu vou criar minhas próprias personalizações. Agora, quando eu uso JOptionPane, como eu estava mostrando aqui na classe papai, eu não estou tentando criar uma nova classe que seja do tipo JOptionPane e tenha personalizações específicas. Eu estou tentando usar a classe JOptionPane para usar alguns métodos dela, como o showMessageDialog. Eu só quero usar. Eu não estou tentando fazer com que a minha classe seja um JOptionPane. Por isso aqui eu não crio herança. É como a diferença entre eu falar assim, puta, eu preciso de um martelo que tenha determinadas características especiais. Eu herdo da classe martelo e crio essas características especiais. Nesse caso, o extends faz sentido. É diferente isso de eu falar assim, nossa, eu preciso usar um martelo. Eu não preciso de uma herança, eu não preciso criar um martelo novo, só preciso falar, amigo, me vê um martelo aí emprestado? Pego o martelo e uso. Fez sentido, Luiz? E Matheus também, que era a dúvida anterior. Fez sentido aí as perguntas de vocês? As respostas às perguntas? Legal, então. Ó. Vou adicionar mais alguns comentários, porque a gente vai construindo essa janelinha aos poucos. E como vocês viram pelo spoiler que eu dei aula passada, vai ter muito código aqui. Então acho que é legal a gente ir comentando na moralzinha. Fala aí. Eu não consegui muito entender por que o JFrame precisa de extends e o JOptionPane não. Tá bom, vamos pensar assim de outra forma, então. Ó. Deixa eu pensar num exemplo legal. Ó, vou cortar um pouquinho aqui o compartilhamento para vocês verem minha carinha. Legal, então. Vamos imaginar assim, João. Para que existe o extends? O extends existe para quando eu quero estabelecer uma herança. Ok, até aí beleza, vocês se lembram disso. E o que era uma herança? Herança é quando eu tenho uma classe que vai ceder os atributos que não são privados e os métodos que não são privados para uma outra classe. Então, em que cenários eu crio uma herança? Quando eu quero criar uma subclasse, uma classe filha, que além de ter características parecidas lá com as dos pais, eu quero que tenha características próprias. Então, a gente pode imaginar a herança exatamente como a gente vê na vida real, quando nasce um filho de um casal. Eu quero um novo ser humano. Esse novo ser humano herda coisas do pai. Tudo bem que é uma herança dupla, mas vai lá, né? Herda coisas do pai, herda coisas da mãe, mas ele é um ser humano individual.
Beleza? Aí você fala assim, puta, mas por que você quer um ser humano individual? Porque eu não quero simplesmente usar alguns recursos do pai e usar alguns recursos da mãe. Eu quero criar um ser humano do jeito que eu quero. Eu quero pintar o cabelo desse moleque, quero que ele use óculos escuro, camisa rasgada, tatu e ratos de porão na mão. Eu quero uma pessoa nova. Aí faz sentido usar a herança. Beleza? Agora vamos imaginar um outro cenário. O outro cenário é assim: nossa, tá vendo aquele ser humano ali que é um sapateiro? O maluco conserta sapato. Eu não quero criar uma nova pessoa inteira que conserte sapatos só para eu poder usar o recurso consertar sapatos desse cara. Eu não quero esse trabalho todo. Só o que eu quero é falar, amigo, conserta meu sapato. Então, no meu primeiro cenário, é do meu interesse criar uma classe inteira, novinha, porque eu vou fazer uma série de customizações. E aí a herança me serve bem. Ela me poupa trabalho de refazer um monte de coisa, mas ainda me permite criar coisas novas. Quando eu só quero usar o recurso de uma classe, para que eu teria uma herança? Imagina você chegar no sapateiro, o sapateiro fala assim, ah não, conserte os seus sapatos, sem problema. Só que eu vou precisar inseminar o senhor, aí vai nascer um filho, aí ele vai crescer, e aí quando ele estiver grande, ele vai conseguir fazer conserto de sapato. Não ia ser um trabalho lascado? Trazendo isso agora para a nossa realidade. O J-Frame e o J-Option Pane. Pensa assim comigo. O J-Frame, ele vai ser uma janela do seu sistema. Todas as janelas de todos os sistemas são iguais? Não, elas são diferentes. Dá para eu dizer que entre todas as janelas só muda uma coisinha? Tipo, só muda o texto que está dentro delas? Ou só muda o botão? Não, mudam várias coisas. Talvez a janela do sistema do João tenha 2 caixas de texto para o cara digitar, uma caixa de senha para ele digitar a senha, um drop-down para o cara clicar e escolher de qual estado ele é. Por outro lado, talvez a tela do sistema do André tenha uma foto, um texto e um botão. Puta, os dois são telas, mas são completamente diferentes. Então, olha que legal. Nesse caso, eu consigo dar o extends, fazer uma herança. Ah, legal. São telas. E agora eu vou customizar isso da forma que eu quero. Colocar a foto, colocar o botão e assim por diante. No caso do J-Option Pane, eu só quero cumprir uma tarefa. Exiba uma mensagem na tela. O que muda da mensagem do André para do João? Só o conteúdo da mensagem, mas é sempre a mesma estrutura. Uma mensagem e um botão, uma mensagem e um botão. Então eu não preciso criar uma nova classe para isso, eu posso usar uma que já existe. Vê se faz sentido ou se não faz, porque se não fizer, eu explico de novo. Fez sentido sim, senhor. Valeu, brigadão. Beleza. Sim. Obrigado. É isso aí, minha gente. Façam isso, por favor, hein? Não quero que vocês fiquem com a dúvida. Então, ó, coloquei esse comentário aqui, show de bola. Vou colocar um comentário aqui antes do super. Então, eu vou colocar aqui dentro primeiro do public. Aqui dentro do construtor, vamos definir todo o conteúdo da janela que estamos criando. A primeira coisa que fazemos é chamar o construtor da classe Pi, a classe A-Frame, e passar como argumento o título da nossa janela. Os outros construtores podem ser vistos na documentação. Tá, só para vocês não acharem que esse código aqui saiu do nada, né? Legal. Pô, que outra coisa que eu poderia adicionar aqui no meu construtor da minha janelinha? Olha que interessante. Quando eu rodo aqui o meu sistema, beleza, ele está usando o construtor da classe Pi para criar uma nova janelinha. Isso é muito bacana. Mas vocês viram que ela começa com um tamanho, ó, whatever, um tamanho aqui impossível, né? Já vou responder a dúvida do Lucas, viu, Lucas? Eu não tinha visto, já vou responder, tá?
Então ela começa aqui com um tamanho impossível. Que tal se eu já definir aqui o tamanho dessa janela? Aí eu vou pensar assim, puxa, mas como que eu vou fazer essa mágica? Ora, eu já estou usando uma herança. Será que dentro do JFrame existe aqui algum tamanho algum método para definir tamanho? Vamos pesquisar aqui na documentação, ó. Quer ver, ó? Peraí. Size. Puxa vida, nossa. Ah, olha que legal. Tem aqui um set size. Oh, cara, tem um set size aqui. O que o set size faz? Ele define o tamanho. Então, deixa eu ver como ele funciona. Já que eu herdei dele, né? Eu vou dar um this.setSize. Olha que legal. Ele me dá dois métodos. Ele me dá um método que pede um objeto do tipo dimensão, ou ele me dá um outro método, setSize, que me pede uma largura, que é o width, e uma altura, que é o height. Vamos testar isso aqui. 200 por 500. Vamos ver se esse cara funciona. Ó, que simpático. Funcionou, hein? Talvez uma largura maior, né, para aparecer meu título. Vamos jogar um 300 aqui na largura. Ó, minha janelinha já nasceu aí com um tamanho. Antes de avançar, o Lucas tinha perguntado aqui, por que eu estou usando o extends e não o implements, que eu comentei aula passada, que é o da interface? Por uma razão muito simples, a classe JFrame não é uma interface. Eu só posso usar o implements com interfaces. Daqui a pouquinho a gente vai usar o implements como interface de detecção de eventos. Quer dizer, daqui a pouquinho não sei se hoje a gente vai conseguir fazer isso. Tá? Então eu estou herdando mesmo. Eu acho, posso estar falando besteira, depois eu tenho que olhar a documentação. Mas eu acho que o JFrame, a classe JFrame, acho que ela nem tem método abstrato nenhum. Legal, então, ó. Então, esse comandinho aqui define o tamanho, ó. Definimos o tamanho da nossa janela. Ah, que bacana, que joia. Tem uma outra definição que é importante a gente fazer, que é o que vai acontecer quando o cara clicar aqui no X. Tá vendo? Ó, quando o cara clicar aqui no X, aí você vai falar para mim, pô, André, o que vai acontecer é que eu quero que feche a janela. E ele já está fazendo isso por padrão, não tá? Mas talvez o seu sistema ele tenha várias janelas. Talvez o seu sistema fique rodando em background e quando o cara clicar no X você não quer que ele feche. Então, se eu quiser que o meu sistema feche quando eu clicar no X, eu tenho aqui um método, viu, ó, this.setDefaultCloseOperation, que é o que vai acontecer quando o cara clicar no xizinho. Tem aqui, ó, um ExitOnClose, por exemplo. Cadê? Ó, que vai fazer o meu sistema se encerrar no momento que o cara clicar aqui no xizinho. Eu garanto que o processo do meu programinha foi encerrado. Então, ó, definimos que ao clicar no X, o sistema é encerrado. Legal? Até aí estão acompanhando? Só que a nossa janela, galera, ela tá meio boring, né, ó? Olha lá, ó. Não tem nada aqui, meu. Não tem caixa de texto, não tem botão, não tem absolutamente nada para o usuário interagir. Então, eu tenho elementos gráficos que eu posso colocar nessa janela para permitir uma interação com o usuário. Como a gente está usando os recursos padrão que tem dentro da biblioteca do Java, nós vamos continuar fazendo isso. Então, imagina que eu quero colocar aqui na minha janela um textinho
e uma caixinha de texto. Um textinho que diga assim, digite seu nome e uma caixinha de texto para o usuário inserir o nome dele. Como eu faço isso? Se esse textinho e essa caixinha são coisas que tem dentro da minha janela, que existem dentro da minha classe, eu posso criar elas aqui como atributos. Olha que legal que eu posso fazer. Ó. Private, JLabel, LBL, nome. Aí você vai perguntar para mim, André, o que é JLabel? Em qualquer linguagem de programação que vocês forem usar que tenha front-end, vocês devem encontrar alguma coisa equivalente a label, com outro nome, talvez, né? Quem veio aí da Microsoft é label mesmo. O que é um label? Label são os textos que estão dentro de um formulário, dentro de uma janela, que servem para informar alguma coisa para o usuário. Então, quando eu venho aqui, por exemplo, numa tela, quer ver, ó, login screen, ó. Claro que isso aqui é web, não é desktop, né? Mas dá para explicar bem, ó. Quando eu tenho uma janelinha como essa daqui, ó, quando eu tenho uma janelinha como essa aqui, tá vendo? Esse textinho que tá aqui em cima, ó, é uma label. É um texto que o usuário não consegue alterar, é um texto que o usuário não consegue mexer, ele consegue selecionar no máximo, mas informa algo a ele. Então, JLabel, deixa eu importar esse cara aqui, ó. JLabel. E para adicionar ele na nossa tela, a gente vai escrever o seguinte. LBL nome, que é o nome que eu inventei agora, igual, Ctrl espaço para importar, igual a new, JLabel, puxa vida. E se eu fuçar rapidamente aqui na nossa documentação, eu vou descobrir o quê? Que existe um construtor já muito útil do JLabel. Que é JLabel Java Oracle. Ó. Cadê o construtor? Aqui, o construtor. Olha que legal. Ó. Tem um JLabel que se eu passar para ele o texto que eu quero, ele já vai exibir esse texto logo de cara. Então, ó, LBL nome, que é o meu atributinho, eu vou instanciar ele, eu vou inicializar ele, new JLabel, e aqui dentro eu posso vir e colocar aqui o título. Digite seu nome. Só que você vai perceber que se você executar esse cara aqui agora, olha o que acontece, ó. Não apareceu. Por quê? Faltou adicionar ele à minha janela. Então, this.add LBL nome, que é a minha label. Vamos ver agora. Olha aí que bonito, ó. Bom, bonito não tá, né? Mas olha aí que interessante. A minha label apareceu aqui, ó. Digite seu nome. Então, vamos colocar alguns comentários aqui. Então, essa classe é a classe de janelas. Essa é a classe de labels. Criamos um atributo para a label de nome. E aqui eu vou comentar assim, ó. Primeiro, temos que instanciar nosso atributo JLabel. Fazemos isso através do texto que está entre parênteses no construtor. E aqui depois adicionamos nossa label já instanciada na tela. Tá dando para acompanhar, gente?
Eu sei que é muito código, mas vocês viram que com a documentação do lado você descobre tudo que você precisa, né? Não preciso decorar, por exemplo, que existe um set size. Eu posso ir olhar na documentação. O que eu preciso entender? Que eu estou desenhando a minha própria janela com base em uma estrutura que já existe, que é o JFrame. Que eu estou dando um título para essa janela, um tamanho, que eu estou indicando o que vai acontecer quando o usuário fechar essa janela. E agora que eu estou adicionando objetos nessa janela. Tudo bem? Pode dar sequência? Então vamos lá, vamos dar sequência na brincadeira aqui. O que eu quero adicionar agora é uma caixa de texto para o usuário poder digitar o nome dele, que eu pedi para ele digitar aqui. Para ele digitar o nome dentro de uma caixinha de texto, o que eu vou utilizar não pode ser uma JLabel, porque olha, o usuário não consegue digitar nada dentro dela. Eu vou usar uma caixa de texto, que em Java chama JTextField. Então, private JTextField txt nome. Vou importar esse cara aqui, ó. Essa é a classe das caixas de texto. E aqui criamos um atributo para a caixa de texto de nome. Então, olha que bonito. Se você conseguiu fazer a label aparecer, fazer a caixa de texto aparecer é praticamente idêntico. Eu vou instanciar a minha caixinha de texto txt_nome igual new JTextField. Só que o construtor da JTextField, se eu der um bisu lá na minha documentação, eu vou descobrir que o que ele pede aqui entre parênteses é um número referente à largura da minha JTextField. Então, vou botar uma largura de 10 aí. E aí eu vou adicionar ela na minha tela txt nome. Eu vou, antes de rodar o meu aqui, eu vou dar 2 segundinhos para ver se a galera que está acompanhando a aula roda, para ver se vocês gostam do resultado aí que vai acontecer. Vamos ver aí se agrada o que vai acontecer quando vocês rodam. Ó, o Guilherme já deu a letra aqui no chat. Ele falou, pô, aqui sumiu a label, mano. Olha o que acontece quando eu rodo aqui o meu projetinho. Olha. Eita. E mesmo que você estica a janela, ó. Que lasqueira, hein, ó. Que tristeza isso aqui. Dá para escrever, né? Porque, na verdade, isso aqui tudo, ó, é a minha caixa de texto txt nome. Mas a minha label sumiu. A minha txt nome ficou por cima da minha label. Para quem não viu a diferença, deixa eu tirar aqui a adição da minha txt nome, ó. Tava assim bonitinho. Tava assim bonitinho com a minha label. Aí eu mandei ele adicionar a caixa de texto e ficou essa bizarra. Boa, Guilherme. O bloco de notas open source. Boa, boa. Olha que coisa horrível que ficou, né? Por que aconteceu isso? Bom, primeiro, antes de eu explicar por que aconteceu isso, eu vou só acrescentar aqui o comentário da txt nome. Ó. Estamos instanciando melhor. Instanciando a JTextField com uma largura e depois estamos adicionando na tela. Então, por que aconteceu essa bizarrice aí que vocês estão vendo? A galera que já fez alguma experiência com desenvolvimento mobile, que já mexeu aí com, mesmo que fosse com Java dentro do
Android Studio ou qualquer outra linguagem mobile, provavelmente já se deparou com um conceito chamado de gerenciador de layout. O que é um gerenciador de layout? Como vocês viram aqui no código, cada vez que eu dou um ADD aqui, ó, cada vez que eu dou um ADD, se eu procurar a definição desse comando lá na documentação do JFrame, quer ver, ó, ADD, peraí, métodos, é que se não me engano é um método herdado desse. JFrame, ADD. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Se eu não achar, não tem problema. Eu não vou achar ele aqui agora, mas tudo bem. O que o ADD faz? Ele adiciona um elemento aqui no nosso JFrame. Ah, maravilha, joia, que legal. Só que nós não dissemos para o nosso JFrame como ele deve se comportar quando múltiplos elementos foram adicionados. A gente não avisou para ela. Se eu te der uma label e uma caixa de texto e um botão e uma imagem, onde é para pôr esses elementos? Não está escrito aqui. Quem cuida disso é o gerenciador de layout. E tem vários. Para o nosso encontro de hoje, para a gente não perder o foco, que é vocês conhecerem esses elementos gráficos todos aqui, eu vou usar o mais fácil de entender de todos eles, que é o Flow Layout. Como que eu uso o Flow Layout? Bom, eu sei que o gerenciador de layout é da janela, minha janelinha aqui, ó. Então eu vou adicionar a seguinte instrução antes de sair jogando coisa na tela. Eu vou fazer assim, que a minha janela this.set layout. Olha que método bonitinho, ó, que o set layout faz. Ele define o gerenciador de layout dessa janela, o layout manager. Então, ó, eu vou definir o layout. Aí, qual layout você vai usar? Sem brincadeira, tem muitos. Mas eu vou usar um que chama Flow Layout. E ele vai ficar sublinhado porque não foi importado. Ele não é nem de perto o melhor, tá? Na verdade, acho que ele é uma porcaria, mas ele é fácil de entender. Ó, o Flow Layout. Eu importei lá em cima do Java AWT. O que é o Flow Layout? O que o Flow Layout determina? Ele determina o seguinte, que tudo que eu adicionar dentro da minha janela deve ficar um elemento ao lado do outro, da esquerda para a direita, enquanto houver espaço na tela. Quando não houver mais espaço, eu vou colocar na linha de baixo. Basicamente é isso aqui, ó. Pode falar. Professor, pode mostrar, por favor, a biblioteca do import do Posso. Ela vem dessa classezinha AWT aí, ó. Valeu. Eu tinha colocado JavaX também de novo. Boa. Foi até legal a Larissa ter feito essa pergunta, porque essa classe AWT aqui é um pacote, na verdade. Esse pacote AWT aqui, ele é um pacote do Java que ele gerencia praticamente tudo que é gráfico. Então é um pacote que, como eu mencionei anteriormente, você pode usar para desenhar bolinha na tela, tracinho. É cheio de firula aqui. Então é esse cara. Então, olha só que legal como funcionou o Flow Layout, ó. Tá vendo que agora, quando eu rodei o projeto, os meus elementos estão um ao lado do outro aqui? Mas se eu vier diminuindo a minha janelinha, olha o que vai acontecer, ó. Fica um embaixo do outro. Então, de novo, o que o Flow Layout determina? Ele determina que os meus elementos vão ser colocados da esquerda para a direita, enquanto houver espaço na linha. Quando não houver mais espaço, o carinha vai lá para a linha de baixo. E se vocês notarem, a ordem em que eu adicionei aqui os meus elementos, ó, ela faz diferença. Olha só que coisa. Não precisa alterar o de vocês aí para não ficar esquisito. Mas se eu tivesse colocado primeiro o text field e depois a label, olha como ia ficar minha janelinha aqui, ó. Tá vendo? Primeiro a text field e depois a label, da mesma forma
o Flow Layout ia gerenciar aqui. Então, vamos comentar aqui o Flow Layout. Ó. Lá em cima no import, eu vou comentar assim. Classe do gerenciador de layouts. E aqui no set layout, ó, com o set layout, definimos como a nossa janela deve gerenciar diferentes elementos dentro dela. O flow layout faz os elementos ficarem um ao lado do outro, da esquerda para a direita. Deixa eu ver se eu entendi a tua dúvida, Matheus. Bom, eu acho que eu sou a pessoa menos fanboy da Oracle que eu conheço, cara. Inclusive, eu tenho aí sérias restrições ao Java ou linguagem verbosa. Mas eu concordo que o VirtualBox, para mim, ele é uma ótima solução de virtualização. Eu nunca me dei bem com o VMware. Deixa eu tirar sua dúvida, que era... Tem alguma forma de numerar as labels text fields sem ser esse layout por ordem? Se eu entendi a tua pergunta, Matheus, você está me perguntando assim, se tem como eu identificar onde eu quero que cada elemento apareça, sem necessariamente ter que colocar eles na sequência, sem ter que dar os ADDs aqui na sequência. Se for isso que eu entendi que você está perguntando, eu tenho gerenciadores de layout que eles me permitem indicar uma posição específica. Olha o Lucas aqui, já pedindo um CSS para dar uma salvada, né? Inclusive, Lucas, foi tão legal você ter mandado isso dentro do dia de hoje que a gente está discutindo tanto sobre o mercado de desenvolvimento, né? Vocês entendem agora uma das razões pelos quais isso aqui não é muito legal, né, gente? Teu projeto fica muito acoplado, né? Ficar muito acoplado. Mas nossa promessa aí, aula passada, bastante gente faltou, puxão de orelha, mas a nossa promessa é a gente fazer aí 3 aulinhas aprendendo como que monta essas interfaces para desktop e depois a gente parte aí para web para ficar mais legal, tá? Então vamos lá, ó que bacana. Flow layout ok, label ok, caixinha de texto ok. Vamos colocar agora nessa janela aqui um botãozinho. Um botãozinho. Então, para eu colocar um botão, adivinha só, eu vou ter que criar mais um atributo. E olha só que incrível, eu tenho um atributo que tem, eu tenho uma classe que tem o criativo nome de J, claro que eu ia chamar J, button, btn, confirmar. JButton, ó, do pacotezinho JavaX Swing JButton. Essa é a classe de botões. Então, o que o JButton é? Ele é uma classe que representa um botão e, portanto, até a explicação que ele dá aqui para a gente é que tinha um push button. O push button, lembra lá do Arduino? É aquele botãozinho que você aperta e acontece alguma coisa. Você enfia o dedo nele, acontece um contato lá, né? Então é um botão de clicar normal. Esse aqui é o cara. Então, como que eu adiciono um JButton? Da mesma forma que eu fiz tudo até agora. btn confirmar igual new JButton. Aqui dentro eu vou dizer o texto do botão. Confirmar. E vou adicionar ele na nossa tela, btn confirmar. Eu vou até alterar esse texto, porque tem uma maldição que me persegue desde que eu dava aula para curso técnico. Qual é essa maldição? O cara olhar o nome aqui, ó, e achar que o texto tem a ver com o nome, ou que o nome tem a ver com o texto. É uma maldição que me acompanha há 13 anos. Então, deixa eu alterar esse cara aqui para OK, pronto. Ninguém vai ter essa falsa impressão.
Se eu der o play, olha que bonito, tenho aqui um text field, eu tenho aqui, perdão, uma label, um text field e um botão que já suporta cliques. Desculpem. Até aí tudo bem, gente? Tá confuso? Tá dando para acompanhar? Enquanto isso eu vou colocando comentário aqui. Instanciando o JTextField, perdão, o JButton com um texto dentro dele. Minha gente, agora, se deu certo aí o de vocês, eu teria duas escolhas acadêmicas, pedagógicas. Eu poderia mostrar para vocês vários outros elementos gráficos, ou a gente poderia dar uma ação para esse botão. O que vocês preferem como último item da aula de hoje? A gente já conhecer logo os outros elementos gráficos ou a gente dá uma ação para esse botão? Olha como eu tô bonzinho. Vou deixar vocês escolherem o que vocês querem aprender hoje. Um voto para elementos, uma para ação, 3 votos para ação, 50 votos para ação. Vocês não querem ir dormir hoje com o amargor de ter um botão na tela que vocês não podem mandar nele, né? Tá bom, ó. Me dá me dá agonia ter um botão que não faz nada. Legal. Então vamos dar uma ação para esse botão. Para a gente dar uma ação nesse botão, existe um conceito que ele existe dentro de outras linguagens de programação, que é o conceito de listener. O que é o conceito de listener? Listener é alguém que escuta. Então vamos imaginar que o listener é algo que vai ficar escutando alguns elementos da tua tela. Você vai apontar que elementos são esses. Para caso aconteça uma ação com esses elementos, por exemplo, o cara clicar no botão é uma ação, você disparar alguma função. Então, vamos resumir isso de uma forma simples. O que é o listener? Algo que presta atenção para ver se o cara clicou no botão. Isso é um listener. Aí, imaginem vocês ficarem aqui programando do zero o código que verifica se a ação foi realizada, um trampo. Então, nós temos uma interface muito simpática que faz isso. Vamos dar uma olhadinha aqui no Implements. Na verdade, vamos dar uma olhada primeiro na documentação. Acho que vocês vão gostar de ver a documentação desse cara. Ó. Action Listener. Aqui. Pô, eu quero direto da Oracle. Não quero... Olha que cara que é essa aqui, ó. Ela é uma interface Action Listener e ela serve para receber eventos de ação, como, por exemplo, clicar num botão. Então, essa interface ela já está pronta para eu aplicar ela aqui. Ela já serve para escutar isso. Claro que ela tem uma série de heranças lá dela, é por isso que ela consegue escutar o que acontece. Ó. Ela herda dessa classe Event Listener aqui, ó. E aí você tem toda uma estrutura por trás disso. Então, eu vou usar esse Action Listener. Se é interface, eu já sei que eu vou usar um Implements Action Listener. Ó, ficou sublinhado de vermelho.
Vou importar. Importei lá em cima. Então, eu já vou fazer... Eu tô vendo esse erro que veio para cá, tá? Mas primeiro eu vou fazer o comentário aqui. Classe para escutar se... ou para monitorar, melhor, se houveram ações realizadas. O que deu esse erro aqui? Vamos lembrar da aula passada do conceito de interface. Interface, ela define que quem for usar elas tem obrigatoriamente que desenvolver o código de alguns métodos. No caso da interface Action Listener, ele está me obrigando a criar aqui, ó, vamos parar o mouse aqui um pouquinho, ele está me obrigando a criar um método que se chame Action Performed e que esse método receba um Action Event. Puta, mas eu não tenho ideia do que é isso. Se eu der uma olhada aqui, o Action Performed, olha aqui na documentação, ó, é um método que ele é invocado, ele é executado quando uma ação ocorrer. Então, o que isso quer dizer em português do Brasil, da Herbert Richards? Quer dizer que quando o cara clicar no botão na minha tela, é esse método Action Performed aqui que vai ser executado. Então, se eu quero exibir uma mensagem, é dentro desse método que eu tenho que exibir essa mensagem. Como que eu implemento ele? Eu preciso criar ele aqui. Então, vamos criar esse método aqui. Vamos criar ele assim, ó. E void Action Performed. E ele me obriga a criar entre parênteses, ó, um Action Event. Então, deixa eu criar isso aqui. Action Event, evento. Então, de novo, para quem se perdeu aí nos últimos instantes, eu quero dar uma ação para o meu botão. Só que para isso eu preciso saber se o usuário clicou no botão. E para saber se ele clicou no botão, eu vou implementar a interface Action Listener. Como ela é uma interface, ela me obriga a desenvolver o código de um método, que nesse caso é esse método Action Performed. E o que esse método Action Performed é? Esse método vai ser invocado toda vez que uma ação ocorrer. Legal, o que eu quero que aconteça quando uma ação ocorrer? Putz, eu quero, sei lá, exibir uma janelinha, ó, jOptionPane.show message dialog, nulo, mensagem, opa, essa é a mensagem. Beleza. Roda o teu projeto e vê se você fica feliz ou triste. Vê se você vai comemorar ou se você vai ficar pistolito com o professor André. Ah, o Guilherme é rápido no gatilho. Toda vez que eu mando esses testes caprichados aí, ele é o primeiro a falar. O Guilherme falou, pô, não deu em nada. Ah, não, mas deve ser culpa do Guilherme. Vamos zerar o Guilherme e vamos dar 10 para todo mundo que conseguir. Quer ver só? Eu vou conseguir aqui, que beleza. Ih, rapaz. Ó. Ih, feijoada, nada acontece, ó. Vou até clicar com mais vigor, ó. Nada acontece. Caramba, por que não acontece nada? Olha que sacada interessante. Nesse momento, eu tenho 3 elementos aqui no meu formulário. Imagine que ao invés de 3, eu tivesse 20 elementos no meu formulário. E que o meu Action Listener ficasse monitorando eles o tempo inteiro. Se fosse isso, o meu programa ele ia ficar gastando o recurso da minha máquina só para descobrir se o usuário clicou nessas coisas todas. Mas, honestamente, não me interessa muito se o usuário clicou aqui, ó. Não me interessa muito se ele clicou aqui. Eu quero saber se ele clicou no botão.
Por isso, o Action Listener, ele funciona em parceria com o nosso JFrame, e no JFrame eu preciso indicar quais são os objetos que eu quero monitorar. E eu posso fazer isso escrevendo assim, ó. btn confirmar ponto add action add action listener. Puxa, onde que está o meu action listener? Essa linha agora, isso aqui talvez fique meio whatever hoje. Mas na aula que vem eu vou mostrar outra forma da gente criar o listener, aí vai fazer mais sentido ainda. Mas, ó, eu vou adicionar o listener. Onde que ele tá, o listener? Ah, ele tá aqui, ó, na nossa própria classe. Opa, this. Então, eu estou dizendo que o meu botão vai ser monitorado, ó. Estou dizendo que meu botão deve ser monitorado pelo Action Listener. Será que agora funciona? Vamos executar. Olha aí que beleza, ó. Cliquei no botão, opa, cliquei aqui na caixinha de texto, nada acontece. Tudo bem esses últimos 10 minutos aí que eu falei ou não? Quando as dúvidas somem, eu tendo a ficar tenso, eu tento a ficar com medo. Sir, Fala aí. no meu Action Event ele tá dando erro. Aqui, Isso. você importou esse cara? Tem que dar um Aparentemente Ctrl sim, espaço sir. aí para ele importar, ó. Lá em cima você tem um Action Event assim? Ah, caralho, não importou não. Olha. Beleza, professor, agora sumiu, valeu. Aí. Matheus, mesma coisa, ó. Vê se você importou esse Action Event aqui. Foi? Legal. Professor, o meu, quando ele tá aparecendo, falando que o teste view não foi definido o tipo dele. Que quem que não foi definido? Não, tá falando aqui. The type test view must implement the inherited abstract method. E aqui você criou o Action Perform desse jeitinho, ó, com A minúsculo, P maiúsculo e aqui dentro Action Event evento? Porque o que ele está indicando no seu, ele está falando, pô, não estou achando esse método aí que era para você ter implementado. Criou como void, public void, action com A minúsculo, performed, action event, assim? Ah, calma aí, achei o meu erro. Ah, show, legal, legal. Obrigada. Professor, mas Fala como aí. que você identifica de quem que foi o trigger desse evento? Porque Essa é uma nesse caso, assim, pergunta. o Action Performance ele é de toda a classe, né? Exatamente isso. Não sei se todo mundo entendeu a dúvida do Lucas, mas olha só que interessante. Por acaso eu criei aqui uma janela onde eu só tenho um botão. E eu só coloquei o meu Java para monitorar esse botão que está aqui. Agora imagina se eu tivesse 5 botões: gravar, alterar, excluir, localizar e, sei lá, cancelar. E eu monitorasse todos esses. Como que o meu Action Performed ia saber de onde veio o clique? Tem como eu fazer isso de duas formas possíveis. Eu posso, aqui dentro do Action Performed, colocar um if para poder identificar a origem do clique, ou eu posso fazer o que a gente chama de método aninhado. O que é um método aninhado? É um negócio, perdão, a classe aninhada. Dentro de uma classe eu colocar outra. E é isso que nós vamos fazer semana que vem. Inclusive o if. Por que só semana que vem? Porque antes mesmo de encerrar, eu queria dar só mais... Mas a dúvida foi perfeita, viu, Lucas? É um problemão que a gente vai ter que enfrentar. Antes de encerrar, eu queria só dar mais um temperinho aqui. E se eu quiser pegar o nome do cara e exibir aqui num message dialog? Eu poderia fazer assim, ó. A minha mensagem aqui dentro do Action Performed. Olá, vírgula. E aí eu vou juntar com o nome do cara. O nome dele não foi digitado na caixinha de texto txt nome? Então, txt nome ponto get text. Olha que simpático que fica agora. Afrânio. Ok. Olá, Afrânio. Que bonitinho.
já começamos a ver, então, como eu monto uma interface gráfica, como eu coloco elementos de ação na minha interface gráfica e como eu monitoro essas ações, desculpem, como eu monitoro essas ações usando o Action Listener. Tudo bem, amiguinhos? Sir, Fala aí. daria pra, tipo, atribuir também o Enter? Você tem que clicar no OK? Ah, muito bem. Não só dá, como a gente vai usar outros listeners. Como o Enter é uma tecla do meu teclado, o meu Action Listener ele não vai me ajudar muito. Mas eu tenho um Key Listener, onde eu consigo ouvir teclas pressionadas. Eu tenho vários tipos diferentes de listeners para vários cenários. Então, com isso, você já consegue, se você quiser, sei lá, criar um joguinho de forca, onde quando o cara digita uma letra no teclado, você identifica se ele digitou a letra certa ou não. Então, eu vou mostrar nas próximas aulas outros listeners que a gente pode usar. Beleza, professor. Valeu. Enquanto isso, enquanto a galera vai vendo se rodou aí, deixa eu abrir aquela boa e velha chamadinha. E aqui, fazer chamada. Vamos lá, deixa eu ver quem que tá aqui. Estamos em 53 alunos, a sala tem 60, ou seja, 7 faltaram. Vamos ver quem foram os eleitos. O Arthur não está. Você está. Beatriz não está. Bianca Tabreno, Caio Teixeira, Carlos Alberto, Daniel tá aí, os dois inclusive, Edilson está, Enzo, Felipe tá aí, ambos, o Gabriel Henrique não está, o Giovanni tá aí, o Giovanni Rodrigues não, o Guilherme dos Santos tá aí, Fuji tá aí, Gustavo Calixto tá aí, Gustavo Milani, Gustavo Vasco, o Henrique André, Henrique Assis, Henrique Galante, o Mendes, os dois, inclusive, o Igor, João Antônio, João Marcelo, tá aí, João Pedro, Cauê, Lana, Larissa, Leandro tá aí, Vieira, o Lucas Borges não está hoje, Lucas Fernando, Lucas Lima, o Lucas Nunes não está, Santana tá aí, Luiz Felipe, quem mais? A Mari não está, acho que agora Matheus Pereira, Murilo, Pedro Henrique, é isso aí, agora estamos todos. É isso aí, senhores e senhoritas. Foi um prazer estar com os senhores e as senhoritas na noite de hoje. Muito bom mesmo. Nos vemos segunda que vem, onde trabalharemos parcela da aula com os wireframes aí dos projetos da competição, tá bom? Então, vão agitando os grupos de vocês, vão puxando a orelha do pessoal. Uma boa noite para vocês, obrigado pelo elogio, Henrique. Espero que vocês tenham uma ótima segunda aula e segunda-feira a gente se vê de novo. Falou, até mais. Falou, professor. Boa noite. Boa semana. Buenas. Professor, tá aí ainda? Tô aí, pode falar.
É só uma dúvida que eu ficou aqui, só para ver se ficou bem claro para mim isso aqui. A biblioteca do Action Event, ele monitora ações que acontecem com coisas na tela, é isso? Vamos lá. Eu mexi aí com várias classezinhas, né? O Isso. Action Listener, ele fica ouvindo ações que acontecem na tela. Tipo, ele monitora o usuário, como se fosse isso? Exatamente, as ações Tá. que o usuário vai fazer. Quem faz isso é o Action Listener, é essa Listener. interface. Tá. O Action Event, que é esse cara que estava dentro dos parênteses lá no Action Performed, ele é uma classezinha